Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal. Olha só, esse vídeo ele faz parte de um artigo que nós publicamos lá no nosso blog. O conteúdo desse artigo é o número de linhas de uma tabela verdade. O que nós fizemos? Nós demonstramos a fórmula para chegar no número de linhas de uma tabela verdade. Em seguida, nós resolvemos duas questões de concurso público, que é esse vídeo que você está vendo aqui. Depois desse vídeo, você tem a possibilidade de resolver o quiz, mas isso é dentro do nosso artigo, tudo bem? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o nosso blog e para você resolver esse quiz. Depois do quiz, nós vamos publicar um outro vídeo contendo a resolução do quiz, caso você não tenha acertado ou tenha ficado em dúvida em alguma questão. Tudo bem? Então, aproveita, deixa o seu like e vamos lá, vamos para a resolução. Então, pessoal, vamos começar com o exercício número 1. Vamos fazer uma leitura. Se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, então o número de linhas da tabela verdade da proposição se A, então B, se somente se C, então D, será superior a 15. Então, nós temos 4 proposições simples. Então, nós podemos afirmar que o valor de n é igual a 4. É importante que você perceba que as proposições são simples e distintas, ou seja, elas são diferentes umas das outras. Isso é muito importante na hora de aplicar o valor de n igual a 4 na nossa fórmula. Então, vamos diretamente para a nossa fórmula para a gente descobrir quantas linhas nós temos nessa tabela verdade. Então, vamos lá. Então, número de linhas é igual a 2 elevado a n, sabendo que n é o número de proposições simples e distintas. Nós sabemos aqui que o n é igual a 4, então vai ser 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 16. Então, a partir desse resultado, nós podemos afirmar que o número de linhas da tabela verdade da proposição composta dada no enunciado é igual a 16. E veja que 16 é maior do que 15. Então, é superior a 15. Isso garante que o item está correto. Muito bem. Agora, vamos para o segundo exercício. Ele é um pouco mais complexo, mas nós conseguiremos resolver facilmente. Vamos lá. Exercício número 2. Considerando que, além de A e B, C, D, E e F também sejam proposições, não necessariamente todas distintas, e que N seja o número de linhas da tabela verdade da proposição se A, então B ou C, se e somente se D e E, então F. Então, o N é um valor maior ou igual a 2 e menor ou igual a 64. Então, nós queremos saber o número de linhas da tabela verdade dessa proposição composta. Aqui, no enunciado, está afirmando que o valor de n é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 64. Aqui tem uma informação muito importante. Embora nós tenhamos 1, 2, 3, 4, 6 proposições simples, foi mencionado no enunciado que não necessariamente todas essas proposições simples sejam distintas. Ou seja, não sabemos se todas elas são diferentes umas das outras. Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver essa situação? Nós vamos resolver considerando duas hipóteses. Quais são essas hipóteses? A primeira hipótese é onde todas as proposições simples são iguais. A segunda hipótese é onde todas as proposições simples são distintas. Então, nós vamos considerar a primeira situação, onde todas as proposições são iguais, ou seja, nós temos apenas uma proposição simples, já que todas são iguais. E na segunda hipótese, nós vamos considerar que todas elas são distintas, ou seja, as proposições A, B, C, D, E e F são todas diferentes umas das outras. Então,
vamos representar essas hipóteses aqui. Muito bem. A primeira hipótese é onde todas as proposições são iguais. Então, vamos lá. Todas as proposições são iguais. Muito bem. Se todas elas são iguais, então o valor de n é igual a 1. Já que na hora de aplicar na fórmula o valor de n, eu tenho que considerar apenas valores distintos, ou seja, proposições simples que sejam distintas. Nessa hipótese, todas elas são iguais. Então, n é igual a 1. Qual é a outra hipótese? A outra hipótese é onde todas as proposições são distintas. Bem, se todas as proposições são distintas, então eu posso afirmar que o n é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 proposições. Nós vamos considerar essas duas situações extremas. A primeira, onde nós temos apenas uma proposição distinta, e a segunda hipótese, onde nós temos todas as proposições distintas, ou seja, n igual a 6. Vamos fazer o primeiro cálculo aqui na primeira hipótese. Muito bem. Nessa hipótese, o n é igual a 1. Então, vamos descobrir o número de linhas dessa tabela verdade. Muito bem. A fórmula é 2 elevado a n. Se o n é igual a 1, então é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, nessa primeira hipótese, onde nós estamos considerando que todas as proposições são iguais, nós podemos afirmar que o n é igual a 2. Vamos, então, à segunda hipótese. Nessa hipótese, nós estamos considerando que todas as proposições são distintas. Então, o n, nesse caso, tem que ser igual a 6. Agora, vamos aplicar essa informação na nossa fórmula para descobrir o número de linhas. Muito bem, a mesma fórmula, 2 elevado a n. Se o n vale 6, é 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 e vezes 2, 6 vezes. Então, isso vai ser igual a 64. Muito bem. Olha só, então na primeira hipótese, nós descobrimos que o número de linhas é igual a 2, e na segunda hipótese, nós descobrimos que o número de linhas é igual a 64. Só que nós não sabemos necessariamente se todas elas são distintas. Então, o valor de n ele vai variar com certeza, ok? Só que foi importante nós descobrirmos aqui quais são os valores extremos, que o n vai variar. Então, se ele pode ser 2, então nós vamos colocar da seguinte forma. O valor de n tem que ser maior ou igual a 2 e tem que ser menor ou igual a 64. Tudo bem? Então, ele pode ser maior ou igual a 2? Pode, nós descobrimos aqui. Ele pode ser menor ou igual a 64? Pode, nós descobrimos aqui. Agora, o que nós temos aqui para afirmar que o valor de n está trabalhando nesse intervalo de 2 até 64? Olha só, quanto mais proposições distintas nós tivermos, maior vai ser o valor de n. E quanto menos proposições simples distintas nós tivermos, menor será o valor de n. Haja vista o que nós fizemos aqui. Com uma quantidade mínima de proposições distintas, nós temos um valor mínimo de linhas da tabela verdade. Agora, quanto mais proposições simples nós tivermos, nesse caso foi igual a 6, então maior será o número de linhas dessa tabela verdade. Então, essa é a nossa resposta. Então, pelo enunciado, o número de linhas seja o número de linhas da tabela verdade da proposição composta, então o n é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 64. Então,
a nossa resposta, ou o que foi colocado aqui no enunciado, está correto. O valor de n realmente vai variar de 2 até 64. Então, esse item está correto. Pessoal, muito obrigado e eu aguardo vocês na resolução do quiz desse mesmo artigo.